Fala, meus caros, todo mundo bem? Todo mundo devidamente hidratado? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Fatec pra gente. E eu vou continuar com a nossa série de Estudando na Prática, beleza? Então a gente tá na nossa série de resolução da prova da Fatec, a gente já resolveu 5 questões. E a última questão que a gente resolveu foi uma questão de história. Foi mais especificamente essa questão aqui, ó, que ela fala sobre a Revolução Cubana. A gente acertou essa questão, só que o problema foi que a gente acertou ela meio que no chute. E aqui eu tô querendo trazer esse tipo de conteúdo diferente, que é um conteúdo para a gente se aprofundar um pouco mais no estudo. Tô querendo compartilhar com vocês algumas estratégias que eu uso na hora de estudar cada uma das matérias, como é que vocês podem estudar alguns conteúdos específicos e algumas recomendações de conteúdos. Beleza? Beleza. Então, esse vídeo específico a gente vai falar um pouco sobre como estudar história, mais especificamente como estudar esse assunto da Revolução Cubana. Maravilha? Maravilha. Como é que começa o processo de estudo? Antes de você se aprofundar num tema, você precisa ter claro que esse tema cai na FATEC. Como é que você sabe disso? Entra no manual do candidato, procura aqui nos temas e procurando, eu achei aqui, ó, Cuba. De fato, a FATEC pede para você estudar a revolução, as revoluções na América Latina, tanto no México quanto em Cuba. Beleza? Aqui na guia de história, se eu não me engano, isso aqui, qual que é o anexo aqui desse aqui? Eu estou pegando o manual da FATEC do segundo semestre de 2024, mas esse tema tende a mudar pouco. É o anexo 3 do programa do processo seletivo. Então, agora que eu sei que eu preciso estudar esse tema, como é que eu faço? Cara, eu procurei Revolução Cubana Fulgêncio. Por que eu procurei Fulgêncio especificamente? Porque aqui na questão ele fala sobre a ascensão de Fulgêncio Batista. Então é um tema que a FATEC julgou relevante colocar. Então eu quero que o conteúdo que eu vou estudar fale sobre isso. Beleza? Beleza. Pesquisando rapidinho, achei o canal aqui, Parabólica. Não conheci o canal, vi alguns minutinhos de vídeo aqui antes de falar com vocês. Parece o rapaz parece que conhece bastante do assunto. E o que eu sempre falo para vocês quando vocês estão estudando para E aí, gente, estudando tudo bem? conteúdos. Você primeiro precisa entender que você vai estar estudando conteúdo de alguém que estudou bastante para fazer o vídeo. Então, aqui, no caso do vídeo, você vai assistir um professor dando uma aula de história para você. Então, é importante que você entenda como é que você tem, como você aprende história. E aí eu vou explicar para vocês como eu aprendi história. Para a FATEC, historicamente, pelo menos nos últimos anos, agora está mudando um pouco a dinâmica da prova, eu ainda estou entendendo. Mas a FATEC nunca foi de cobrar data. Então você precisa saber a data específica que algo aconteceu. Só datas mais gerais, todo mundo conhece, datas mais clássicas. Mas algo muito específico, tipo, qual foi a data que aconteceu tal coisa na Revolução Cubana? Cara, eu acho difícil isso acontecer na FATEC. FATEC geralmente quer que você entenda o contexto do que aquilo, como é que aquilo aconteceu, qual foram os pontos marcantes da história, qual foi a ordem que cada coisa aconteceu, não a data específica, os nomes específicos, esse tipo de coisa, geralmente ela traz na própria questão. Então aqui, ó, ela está dando informações, a questão que motivou a gente a estudar esse tema. Ela está dando informações, ela está dando data, ela está dando nome, ela está dando informações para você. O que ela espera de você é que você, com essas informações, consiga juntar e falar, essas informações se referem à Revolução Cubana. Beleza? É importante que você tenha claro isso, porque uma coisa é você estudar para a FATEC, outra coisa é você estudar para o Enem, outra coisa é você estudar para a FUVEST. Às vezes, o mesmo conteúdo cai nessas 3 provas. Só que na hora de estudar, cada prova, cada banca vai focar no conteúdo de um jeito. E a FATEC não tem essa característica até então de pedir muito, ser muito chata com data. Aí eu quero saber a data específica. Igual para matemática, ela não costuma pedir que você saiba fórmulas complexas. Geralmente, se tem alguma fórmula, alguma coisa, às vezes ela dá para você a fórmula. Então, é importante que você tenha isso quando você começar o seu estudo. Porque aí você não entra com a cabeça de, nossa, eu tenho que lembrar de todas as datas, deixa eu decorar tudo. Não. Vai entrar com a cabeça de, cara, deixa eu entender como isso aconteceu, deixa eu entender quais são os pontos relevantes, quem são os personagens, qual era o contexto, por que que isso aconteceu. E aí você entra para o seu estudo baseado nisso. Aí você acha um vídeo, igual aqui do Parabólica, parece um ótimo vídeo. O pouco que eu assisti eu gostei da dinâmica que ele colocou no vídeo. E você vai assistir o vídeo. Beleza? Então, é importante assistir um vídeo de história que você se atente a isso que eu falei. Qual é o contexto que aquelas coisas aconteceram? Qual foi a ordem? O que que desencadeou o que? Então, aconteceu isso, depois isso, depois isso. E quais são as consequências daquilo. Então, tem um contexto que aquilo aconteceu, qual foi a ordem que as coisas aconteceram e qual foi as consequências que aquilo gerou. Beleza? Quando você aprender, pelo menos é como eu estudava história, com tudo isso na cabeça, quando você bater numa questão de história aqui na FATEC, vai ser fácil você conectar as coisas. Igual aqui, ele deu pra gente um contexto. Ele falou pra gente um contexto e depois falou uma ordem das coisas. Se você sabe o contexto de que aconteceu e você sabe a ordem das coisas, você conseguiria resolver essa questão. Entendeu? Beleza.
Você vai estudar o conteúdo, vai fazer suas anotações, vai estudar, vai prestar atenção no que o professor falou. E aí o que eu falei também no vídeo de biologia. O professor vai destacar coisas que ele considera relevante. Então é importante que você é, preste atenção no que ele destaca, beleza? Por quê? Esse vídeo aqui, eu não senti que é tanto uma aula, eu não senti que ele aqui já deu essa aula várias vezes. Quando você procura uma aula Revolução Cubana, por exemplo, geralmente vai ter a apresentação, vai ter os slides, vai ter esse tipo de coisa. E por que isso é importante? Ah, Léo, tem que ter slide? Não, mas com os slides, Revolução? geralmente é porque O que foi a revolução? os slides são um indício de que o professor Revol... escolheu destacar aquela informação. E aí, ó, igual esse vídeo aqui do Descomplica. É um vídeo que não vai ter slide, mas ó, vai ter as informações destacadas. E essas informações destacadas ajudam você a conectar as coisas na sua cabeça. Então eu gosto de ver vídeos que tem esses tópicos para você ir conectando as coisas. O professor achou que isso é relevante, conecta. Achou que aquilo é relevante, conecta. E história é um assunto que é muito divertido você estudar. Então é fácil você começar a usar o estudo para procrastinar. Então é importante que você tenha atenção com isso também. Quando você estiver estudando, você tem que estar de fato estudando aquilo e na sequência, se possível, já faz questão para colocar em prática. Então, terminou de fazer? Procura aqui, ó, questões, Revolução Cubana. Lista de exercícios sobre a Revolução Cubana. Terminou de estudar? Cara, já vem aqui e resolve esses exercícios. Ah, Léo, mas eu não quero prestar FGV. Não importa. Ah, Léo, não quero prestar. Deixa eu ver se tem outra prova. Ah, o Enem, se isso aqui fosse do Enem. Não importa. O importante é que você coloque à prova o seu estudo. Coloque à prova o conteúdo que você estudou. Beleza? Porque isso vai te ajudar a fixar aquele conteúdo. Maravilha? Maravilha. Então, beleza. Você já escolheu o conteúdo, você já estudou, você já praticou. Agora sim você vai estar preparado para resolver questões como aquela que você errou na FATEC ou que você não tinha entendido. Então, o processo de estudo nosso começou com errei uma questão ou acertei sem ter entendido 100%, fui no manual do candidato, achei o tema, achando o tema pesquisei, assisti a aula, prestando atenção nos destaques do professor, como é a história, entendi contexto, entendi a ordem das coisas, entendi as consequências daquilo, maravilha. Aí agora eu vou praticar com questões, pratiquei com questões, fixei o conteúdo. Então, o ciclo para você aprender, que eu recomendo aqui no canal e que eu bato tanto para você estudar através de questão, é basicamente isso. Faça a questão, acerta o erro, veja se eu preciso ir mais fundo. Preciso ir mais fundo, vou no manual do candidato. Fui no manual do candidato, vou lá e procuro a questão no YouTube, vejo uma aula de um professor que eu gosto, aqui é importante. Não importa o professor. Se é professor de história, o cara provavelmente vai estar falando o conteúdo de acordo com o que cai na prova. Vi a aula, faço questão para fixar, parto para o próximo. Esse é o ciclo. Você tem que fazer isso com constância. Seu desafio aqui não é técnicas mirabolantes. Seu desafio é constância. Beleza? Eu vou repetir isso. Vocês vão ver eu sendo repetitivo, redundante aqui, porque o processo é esse. E eu tô querendo entrar mais a fundo aqui, colocar mais a mão na massa aqui com vocês para ajudar vocês nesse processo. E eu vou trazer ferramentas na plataforma aqui também para ajudar vocês. Mas aqui, você que caiu nesse vídeo e tá seguindo a ordem aqui dos meus estudos, cara, vê uma aula, não precisa ser essa aula aqui de Revolução Cubana, não precisa ser a outra, mas vê a aula, estuda e tenta utilizar isso que eu falei na prática, porque isso vai ajudar você no seu processo. E uma coisa que eu não falei no outro vídeo que ajuda é você dar uma olhada nos comentários. Muitas vezes tem cara que faz tipo isso aqui, ó. Esse tipo de gente eu adorava quando eu estava estudando. O cara resume tudo para você. Então, assiste o vídeo, tal, aí depois tenta lembrar de cabeça tudo que o cara falou depois de assistir o vídeo. Eu faço muito isso, igual que você tá lendo um texto e tenta interpretar, assistir uma aula, tenta relembrar tudo que você fala no final da aula. Tenta falar para você mesmo, sem olhar anotação, sem olhar nada. Tenta relembrar. Tentou relembrar? Vem aqui no comentário e vê se bate. Então o cara já resumiu para você, já te ajudou no seu processo de estudo e você consegue usar isso como revisão. Viu algum ponto aqui que estava solto? Ah, nossa, tinha esquecido disso, agora lembrei? Cara, maravilha. Vai para a questão, treina a questão, fixou, volta para a plataforma, vai resolver mais questão, porque a questão aqui, resolver questões é o seu combustível de estudo, entendeu? Então você vai resolvendo questões aqui comigo, a gente vai te dando combustível, você usa esse combustível como? Se aprofundando nos assuntos e aperfeiçoando o seu conhecimento. E nesse estudo aqui sobre Revolução Cubana, você provavelmente vai aprender outros conteúdos de história que vão te ajudar em outras questões. Por isso que essa dinâmica de estudo é tão boa, porque você vai estar sempre se mexendo. Então você não precisa se preocupar em estudar tudo na ordem certinha. Os assuntos da FATEC, eles são bem condensados, então às vezes você não precisa... Claro que seria bom você assistir um curso de história do começo ao fim, mas muitas vezes você consegue fazer igual isso, pegar um vídeo de Revolução Cubana, o professor já vai te dar o contexto que você precisa e você consegue assistir e ir evoluindo dentro daquele conteúdo. Beleza?
Pessoal, por esse vídeo é isso. É um tipo de conteúdo novo. Não sei se está ajudando vocês. Se tiverem dicas de ajustes aqui, coisas que vocês acham que a gente pode ajustar, se vocês acharem que vocês estão gostando ou não gostando, deixa aqui embaixo para a gente conversar. Eu quero de fato ir trazendo esses conteúdos novos para ir deixando mais claro para vocês como eu acredito que vocês têm que estudar para passar na FATEC. Mas eu quero o feedback de vocês para a gente ir melhorando também. Beleza? Gostou? Não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar com um amigo se você puder e se inscrever aqui na plataforma da FATEC pra gente, para você ir aperfeiçoando e utilizando ela nos seus dias a dias de estudo. Maravilha? Pessoal, por esse vídeo é isso. Forte abraço, bebam água. Tomar um gole aqui, ó. A garganta já tá até seca. Pessoal, é um ponto importante, a gente só passa na FATEC quem é hidratado. O pessoal que é novo talvez não saiba. Não se hidratou, não passa, então se hidrata para passar. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.